tudo bem com você? Seja bem-vindo. Mais um momento de reflexão e desse estudo gostoso do Evangelho de Mateus. É um estudo que eu costumo dizer sempre, sem religião. Nada que eu disser aqui é porque você tem que fazer, você tem que mostrar, não. Tudo aqui que for falado tem que cair na sua consciência, como aquela sementinha de mostarda que eu disse no vídeo anterior. Tem que cair na sua consciência, achando espaço de alinhamento essa palavra e para que o reino do céu seja construído dentro de você, tá bom? Vamos dar continuidade, nós estamos no capítulo 13 de Mateus. Falamos do versículo 31 em 32, que trazia a parábola do grão de mostarda, né? Jesus vai falar da pequenez do grão, uma coisinha pititinha, mas que gera uma árvore, um reino e de proporções paradoxais em relação à semente. E é onde acaba sendo um lugar de alinhamento do meu coração, da minha existência e da sua também. Jesus fala aqui que o reino dos céus é esse lugar onde as bem-aventuranças em nós acontecem. O caminho da bem-aventurança nos acha, nos encontra na caminhada. Isso é o reino dos céus. E no versículo 33, que é de onde nós partimos hoje, eu espero que você aqui se concentre. 33? Isso, 33. Nós vamos dar continuidade e a gente fala aqui sobre a parábola do fermento. Jesus vai dizer, continua falando sobre o reino dos céus, inclusive as próximas parábolas, todas elas fazem consonância com o reino dos céus, reino de Deus, que é a mesma coisa, reino celestial, que é uma expressão que Paulo usa. Então, todas essas palavras são sinônimas, tá bom? A gente tem que simplificar. Um outro teólogo, pastor, estudioso da palavra, ele pode entrar em algumas diferenciações, mas são muito humanas, diferenciações muito categóricas. Em linhas gerais, dentro do Evangelho, essas diferenças elas não existem. O espírito dessa palavra é um só, tá bom? Ele vai dizer o seguinte, que o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo seja levedado. Essa palavra fermento, ela é utilizada em outras expressões aqui no Evangelho, e tem uma expressão mais adiante, Mateus 16, se eu não me engano, 16:6, ele vai dizer aqui do fermento que leveda toda a massa dos fariseus, o fermento dos fariseus. E tem algumas expressões que geralmente fermento está ligado a algo ruim. No entanto, lá em 1 Coríntios, ele vai usar essa expressão do fermento também. Essa expressão aqui, que ele usa em 1 Coríntios, ele vai usar o fermento, ele vai falar, lançai fora o fermento velho para que seja uma nova massa, assim como sois sem fermento, pois Cristo foi sacrificado por nós. Aqui também é uma expressão de Paulo usa essa palavra fermento como algo ruim. Mas aqui, visto que Jesus estava falando de algo, ele já vem falando da semente, do joio, do trigo, das questões imperceptíveis que são colocadas dentro de um universo onde a gente precisa transformar o nosso olhar, transformar o nosso coração, a gente precisa entrar num processo de desembotamento. Já ouviu essa expressão? Desembotamento é você desentupir, na verdade, os canais perceptivos, sensoriais, intuitivos, que normalmente nós temos, ainda mais nesses dias de profunda tecnologia, nesses dias de profunda velocidade, tudo é muito rápido, é um clique que vai, é um clique que volta, e isso vai tirando de nós a nossa humanidade. E Jesus aqui, como ele já está vindo
a espiritualidade, ele está demonstrando que a espiritualidade é justamente o contrário disso, é a gente se aquietar, é a gente se humanizar nesse processo, é a gente se envolver com as percepções. Aqui, fermento, ele vai ter uma outra conotação. Aqui, fermento, esse fermento que uma mulher põe numa massa, é no sentido positivo, embora eu já vi muitos teólogos falando isso numa perspectiva negativa, né, como se é um fermento que uma mulher põe na massa e essa massa é o reino ou é a igreja, e aí esse fermento estraga essa massa. Não penso que seja por aí, até por conta de todo esse contexto anterior. Mas eu entendo aqui e penso que, até pelo que vem em seguida, que esse fermento que é posto nessa massa é esse movimento do reino dos céus, veja bem, né? Aqui ele colocou, e ele sempre traz a mulher, né, para o centro do evangelho, eu acho isso lindo, pensa o impacto disso, uma mulher sendo referência dentro do reino, numa sociedade onde isso era descabido, né, numa sociedade onde isso era inexistente. O nosso amor, chamado Jesus, traz para dentro do evangelho a presença feminina, e essa cena dessa mulher cozinhando faz todo sentido para a realidade daqueles homens e daquelas mulheres que sabiam o que isso, a profundidade, a beleza que é você colocar um fermento e ver ele sendo transformando uma massa e se transformando mais ainda num pão, e sendo esse pão alimento diário. E o reino dos céus é justamente isso. É esse lugar que se torna pão, é esse fermento que em nós vai se tornando vida, vai nos alimentando, né? Vai embelezando a humanidade, vai alimentando. E pão aqui, você imagina esse povo que só comia pão e carne. Pão era o alimento mais sagrado, pão era coisa que eles comiam no Santo dos Santos, e Jesus traz esse fermento que auxilia, que é o propulsor dessa massa para ela se tornar pão. Olha que perfeição, que poesia tudo isso. Mas esse texto não termina aí, ele continua. Tudo isto, disse Jesus, né, essas parábolas todas, à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Aí você pode pensar numa primeira leitura rápida, mas Jesus falava coisas ocultas, então não queria que esse povo compreendesse? Não, não nesse sentido aqui, nunca foi, pelo contrário. Jesus sempre está falando coisas que eles vivenciavam, de fácil compreensão e percepção. Quando o oculto aqui está relacionado ao que nós falamos antes, lá no versículo 15 e 16, que só ia entender mesmo quem quisesse, quem tivesse com o coração aberto. Porque a parábola, ela beneficiava e beneficia. É como o storytelling hoje, que você conta uma história e essa história ela tem uma moral, e essa história ela tem um aprendizado muito semelhante à parábola. A parábola traz para nós esses aprendizados que quem quer aprender e se conectar com as minúcias, as verdades que ela traz aqui, a gente se conecta. Ela tem dimensões para cada um de nós extremamente enriquecedoras. Se eu quiser ficar aqui mais 15 minutos, mais meia hora, trazendo elementos dessa parábola para a compreensão humana, para a minha compreensão, eu trago, eu consigo. Porque ela me remete a inúmeros significados do reino. Olha só, precisa de um ser humano, aqui é uma mulher, mas poderia ter sido um homem, que se utiliza do evangelho e pega o fermento, o evangelho introduz dentro da sua existência e faz dele um alimento constante, um alimento seguro. E aí a gente pode fazer inúmeras ligações. É assim que a gente aprende do evangelho. Obviamente
que tudo isso não é sujeito à minha verdade, à minha elucubração, mas a partir de todo esse contexto, a partir de toda essa vivência de Jesus, das pessoas à época. E aí eu vou fazendo essa construção da compreensão do Evangelho. Olha só, para nós aqui hoje, se a gente analisar friamente esse fermento que leveda essa massa, e a gente não entrar no mundo das compreensões do que isso representava à época, eu vou empobrecer esse texto. Por outro lado, se eu trouxer o pão como um verdadeiro alimento, um alimento que sustenta, um alimento perene, um alimento que gerações, séculos atrás já vinham se alimentando, um alimento que era fruto das minhas mãos, tinha que ter a minha participação dentro desse universo de compreensão para que esse alimento, pão, reino, fizesse parte de mim. Entende como isso é profundo? Esses elementos eu, fermento, pão, vida, essência, perenidade, construção, solidez, virtude, todas as coisas juntas. E com essa palavra ao final, que Deus abrindo os seus lábios para falar de algo em que qualquer pessoa possa compreender. Ou você acha mesmo que isso aqui é só para quem tem uma internet, para quem tem um vídeo desse que pode compreender? Claro que não. Claro que não. O índio, lá no Amazonas, vendo o sol nascer, todo dia catando um peixe, né, no rio, para comer, você acha que ele não vê Deus? Talvez ele não vê com esse nome que eu e você sabemos, mas ele tem a expressão de Deus para ele. E assim é com toda a humanidade, assim a gente poderia dar exemplos hoje em Gaza, pessoas morrendo. Ali tem filhos de Deus, buscando alimento físico e alimento para a alma, compreendendo que elas precisam estar atentas na construção desse pão dentro delas, independente da circunstância. Às vezes, esse pão celestial, que é o reino, é a única coisa nesse dia de hoje que elas têm, provavelmente, de verdade, talvez seja a única expressão de Deus hoje dentro delas, seja esse pão que foi levedado pelo amor, pela compreensão, que atravessa a consciência humana e é feita pelo Espírito de Cristo em cada um. É coisa linda de se ver. Minha oração por mim e por você é que aprendamos, como essa mulher, a levedar o pão da vida, como Paulo falou, com tudo que seja bom, com tudo que seja justo, com tudo que seja amor, com tudo que seja de bom ânimo. E assim, a gente sempre vai se alimentar do pão da vida. Isso é Reino dos Céus. Amém? Te aguardo e até a próxima.